Celebramos hoje o 51º aniversário da independência nacional, solenemente proclamada no dia 5 de julho de 1975. Celebramos-lo num momento particularmente especial da vida de Cabo Verde. Nas últimas semanas, centenas de milhares de cabo-verdianos das nossas ilhas e na vasta diáspora acompanharam com emoção ao rubro e um profundo sentimento de orgulho a extraordinária participação dos Tubarões Azuis no Campeonato do Mundo. Pela primeira vez vimos a nossa bandeira e o nosso hino ecoarem no maior palco do futebol mundial. O país uniu-se em torno dos seus símbolos, da sua seleção e daquilo que verdadeiramente nos identifica como nação. Durante estes dias, sentimos de forma particularmente intensa o orgulho de sermos cabo-verdianos. Nunca o canta, irmão, canta, meu irmão, que a liberdade é hino e o homem, a certeza, fez tanto sentido. Confesso-vos, foi duro ver os jogadores cabo-verdianos em lágrimas. E quero, a partir desse púlpito, passar uma mensagem aos jogadores e a todos aqueles que estiveram em lágrimas. A única lágrima que aceitamos é a lágrima do orgulho e da alegria. Viva Cabo Verde! Foi um momento desportivo, mas foi muito mais do que isso. Foi um momento de afirmação nacional. O momento em que Cabo Verde se apresentou ao mundo com confiança, talento, organização e, sobretudo, com ambição. O momento em que o mundo descobriu um pequeno país atlântico e em que nós próprios nos encontramos nos nossos símbolos e na nossa identidade motivos de orgulho e júbilo coletivo. É, pois, neste sentimento que hoje celebramos o 5 de julho. Porque a independência nacional não representa apenas um acontecimento na nossa história. Representa a afirmação de um povo. Representa a confiança de uma nação nas suas capacidades. Representa o compromisso de sucessivas gerações com a construção de um Cabo Verde livre e cada vez mais próspero, mais justo e mais desenvolvido. As grandes datas nacionais têm esta virtude. Convidam-nos a olhar para o caminho percorrido. Convidam-nos a homenagear aqueles que nos antecederam. Convidam-nos, sobretudo, a refletir sobre a responsabilidade que nós temos perante aqueles que virão depois de nós. Celebrar a independência é, por isso, muito mais do que recordar um dia. É analisar a caminhada. É reconhecer que nenhuma grande conquista coletiva acontece por acaso. Cada etapa da nossa história comum foi preparada por gerações de cabo-verdianos que, com visão, coragem e sentido de missão, acrescentaram um novo capítulo à construção da nossa nação. Também a identidade cabo-verdiana não nasceu num único instante. Foi sendo construída pedra a pedra ao longo dos séculos. Já nos séculos XVI e XVII, quando muitas sociedades permaneciam rigidamente estratificadas, Cabo Verde conhecia um processo singular de integração de negros e mestiços na administração local, na vida económica e na organização social. Figuras como André Alvarez de Almada testemunham este percurso e revelam uma sociedade que começava a afirmar a sua singularidade histórica. Era um percurso imperfeito, naturalmente condicionado pelas circunstâncias do seu tempo, mas revelador de uma sociedade que cedo começou a afirmar uma vocação inclusiva. A concomitante implantação da Igreja Católica nestas ilhas constitui igualmente um importante impulsionador deste processo. Através da criação de seminários e do forte impulso dado à formação, ao ensino formal e regular no arquipélago, foram criadas condições para a formação de sucessivas gerações de quadros intelectuais e homens da cultura. Foi nesse ambiente de aprendizagem, disciplina intelectual e abertura ao conhecimento que floresceu uma elite literária, administrativa e cultural que havia de marcar profundamente o percurso da história de Cabo Verde. Ao mesmo tempo, também a consciência cívica foi se amadurecendo. As sucessivas revoltas,
Algumas delas instigadas ou mesmo lideradas por mulheres, testemunham um povo que desde cedo procurou afirmar a sua dignidade, reclamar melhores condições de vida e preparar a vida, melhores condições de vida e participar na construção do seu próprio destino. Mas foi sobretudo na cultura que Cabo Verde encontrou expressão mais profunda da sua identidade. A literatura deu voz às almas das ilhas. A poesia transformou a seca, a imigração e a saudade em consciência coletiva. A música levou Cabo Verde ao mundo. A língua aproximou comunidades separadas pelo oceano. Escritores, poetas, músicos e intelectuais deram forma a uma identidade comum e ajudaram o povo a compreender-se a si próprio. Eugênio Tavares, Pedro Cardoso, José Lopes, a geração dos claridosos, Gabriel Mariano, Cursino Fortes e tantos outros transformaram a experiência cabo-verdiana num património espiritual e cultural que continua a unir-nos até hoje. Cabo Verde afirmou-se, antes de mais, como uma identidade cultural. Foi essa identidade que deu alma à nação. Foi essa identidade coletiva que uniu as ilhas e aproximou a diáspora. Foi essa identidade que preparou o caminho para um momento grande da nossa história coletiva. A 5 de julho de 1975, Cabo Verde conquistou a sua independência. Nesse dia, Cabo Verde assumiu plenamente a responsabilidade de conduzir o seu próprio destino. A soberania deixou de ser um ideal para passar a ser uma realidade. A luta pela independência, liderada por Amílcar Cabral e protagonizada por seus companheiros, bem como tantos outros na clandestinidade, deu expressão política a uma consciência nacional construída ao longo de gerações. Foi assim, claro, Sr. Presidente, que a celebração... Não, fica assim claro, Sr. Presidente, que a celebração de 5 de julho só ganha verdadeiro sentido quando se supera à agenda e aos interesses político-partidários e se honra a independência como uma conquista da nação cabo-verdiana. A nação é mãe e senhora de todas as datas nacionais. De todas as datas nacionais. A independência é obra da nação. Pertence ao povo cabo-verdiano. Pertence ao povo cabo-verdiano. Inteiro, plural, diverso, mas unido num destino comum. Em coerência, cumpre-nos reconhecer que o mesmo princípio se aplica às demais grandes datas da nossa história, entre elas a instituição do pluripartidarismo nos primórdios da década de 90. O 5 de julho, o 13 de janeiro ou qualquer outra data nacional são conquistas da nação cabo-verdiana. Pertencem ao povo cabo-verdiano. Senhor Presidente, o MPD entende que a maturidade cívica que alcançamos em Cabo Verde já não se compadece com celebrações que dividem. Exige celebrações que levam. Não admite que a memória nacional seja usada como arma de arremesso. Exige que seja usada como ponte. Não aceita que o passado seja manipulado. Exige, sim, que seja compreendido, respeitado e colocado ao serviço da nação. O 5 de julho convida-nos, por isso, a um compromisso maior. O compromisso da unidade nacional. O compromisso de celebrarmos que, apesar das nossas diferenças legítimas, saudáveis e próprias da democracia, existem desígnios que nos ultrapassam a todos. A prosperidade coletiva, a justiça social, a dignidade humana, a estabilidade institucional e a afirmação internacional de Cabo Verde. São estes os pilares da República que herdamos e que temos o dever de entregar às gerações futuras. A independência não foi um ponto de chegada, não foi um ponto de partida. É um marco importante da nossa história. Como acontece com todas as grandes datas, com todas as grandes obras humanas, a República continuou-se a aperfeiçoar. Após a proclamação da independência nacional, Cabo Verde viveu 15 anos sob um regime monopartidário. Foi uma etapa de consolidação do jovem Estado soberano, mas foi também um período em que o pluralismo político, a alternância democrática e o exercício pleno das liberdades cívicas e políticas estavam ainda por conquistar. Em 1991, sob o impulso do movimento da democracia, liderada por Carlos Veiga, Cabo Verde abriu um novo ciclo da sua história. Na nossa leitura, foi aí que o projeto nacional, iniciado com a independência, encontrou sua plena realização
democrática. Se o 5 de julho nos deu soberania, o 13 de janeiro deu plenitude à liberdade. Com ele, iniciamos o Estado de Direito, o pluralismo político, a alternância, a liberdade de expressão e o direito de cada cidadão participar livremente na construção do destino nacional. É por isso que o legado do 13 de janeiro nos exige um compromisso permanente. Construir um país que saiba discordar sem se fragmentar, que saiba debater sem se hostilizar, que saiba competir sem se destruir. Uma república onde a alternância política seja entendida como a expressão da vitalidade democrática, onde a diferença fortaleça as instituições e onde o interesse nacional prevaleça sempre sobre a divisão partidária. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, ao longo destes 51 anos, Cabo Verde soube continuar a construir-se. Sob a governação do PAICV, alcançamos o estatuto do país de rendimento médio. Sob a governação do MPD, elevamos a categoria de país de rendimento médio alto. É uma demonstração de que o desenvolvimento nacional não resulta da obra de uma única geração, nem de uma única força política. Resulta da capacidade do país preservar um rumo, fortalecer as suas instituições e prosseguir com confiança um projeto nacional de progresso. Chamemos a isso cultura de estafeta. É esta maturidade institucional que hoje celebramos. E é sobre ela que devemos construir os próximos 50 anos da nossa história. Senhor Presidente, 51 anos depois da independência, Cabo Verde apresenta-se ao mundo como uma república democrática, estável e respeitada. Talvez esta seja a nossa maior obra coletiva. Ao longo de mais de 3 décadas de pluralismo político, demonstramos que é possível viver em alternância democrática com estabilidade, respeito pelas instituições e com confiança nas regras do Estado de Direito. Acabamos de realizar a 4ª alternância democrática da nossa história. Mais do que uma mudança de governo, foi uma nova demonstração de maturidade do nosso povo e da solidez das nossas instituições. No mundo onde tantas democracias vivem tempos de incerteza, Cabo Verde continua a afirmar-se como um exemplo de estabilidade política e de respeito pelas liberdades fundamentais e de confiança nas instituições da República. Foi essa estabilidade institucional que permitiu criar as condições para o desenvolvimento económico e social que hoje conhecemos. Hoje, Cabo Verde dispõe de reservas externas em níveis históricos, superior a 1.000 milhões de euros. Financia cerca de 90% do seu orçamento de Estado com recursos próprios. Registra a mais baixa taxa de desemprego da sua história. Recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. Alcançou a categoria de país de rendimento médio-alto e aproxima-se de forma consistente da erradicação da pobreza extrema. Nenhuma dessas conquistas aconteceu por acaso. São o resultado do trabalho, da visão e da perseverança de sucessivas gerações de cabo-verdianos. São também o resultado da confiança que fomos capazes de construir nas nossas instituições, na nossa democracia e na capacidade do país de definir o rumo e lhe dar continuidade. A nossa diáspora é, por outro lado, parte inseparável desta grande conquista nacional. Ela continua a ligar Cabo Verde ao mundo, a reforçar a nossa economia, a afirmar a nossa cultura e a ampliar a presença internacional da nossa nação cabo-verdiana. É este Cabo Verde que hoje celebramos. Um país que conquistou o respeito da comunidade internacional. Um país que acredita nas suas instituições. Um país que aprendeu que a confiança é dos seus ativos mais valiosos. Mas, Sr. Presidente, o futuro exige mais do que conquistas. Exige visão, exige coragem, exige compromisso. E coloca-nos uma pergunta inevitável. Que Cabo Verde queremos construir nos próximos 50 anos? Que Cabo Verde queremos em 1975? Se os primeiros 51 anos da nossa história foram os anos da construção da República, os próximos 50 terão de ser anos da nossa afirmação plena no mundo. O primeiro grande compromisso desse futuro deve continuar a ser a proteção da nossa democracia. Vivemos um tempo em que, um pouco por todo o mundo, as democracias são desafiadas pela desinformação, pela polarização, pelo extremismo e pela tentação de enfraquecer as instituições em nome de soluções aparentemente simples para problemas complexos. Cabo Verde deve continuar firme no seu percurso,
Um caminho assente no respeito pela Constituição, pela separação de poderes, pela liberdade de imprensa e pela convicção de que o Estado de Direito continua e continuará a ser a maior garantia da liberdade dos cidadãos. Devemos continuar a construir um Estado cada vez mais competente, mais transparente e concebido para servir o cidadão, porque serão sempre instituições fortes e nunca soluções fáceis a melhor proteção da nossa democracia. E há ainda uma segunda convicção que deve orientar os próximos 50 anos. Ao longo da história, muitos países construíram a sua prosperidade a partir das riquezas encontradas no seu subsolo. Cabo Verde nunca teve esse privilégio. E talvez tenha sido esta a nossa maior sorte. Porque aprendemos desde cedo que a nossa maior riqueza nunca esteve debaixo do chão, nunca esteve no mar. Esteve sempre nas pessoas, esteve sempre na inteligência do nosso povo, esteve sempre na criatividade da nossa juventude, na capacidade de aprender, de empreender, de inovar e de transformar dificuldades em oportunidades. O século XXI abre uma oportunidade única para Cabo Verde. Vivemos uma época em que o conhecimento vale mais do que os recursos naturais, em que a criatividade pesa mais do que a dimensão do território e em que a inteligência humana se tornou o principal fator do desenvolvimento das nações. Talvez nunca, como agora, o mundo tenha valorizado tanto aquilo que sempre constitui a nossa maior riqueza, as pessoas. Devemos, por isso, continuar a investir fortemente na educação de excelência, na ciência, na inovação e na inteligência artificial, colocando sempre a tecnologia ao serviço da inteligência humana e preparando as novas gerações para liderarem uma economia fundada no conhecimento. Ao mesmo tempo, os próximos 50 anos devem ser também anos de sustentabilidade cabo-verdiana. As gerações que nos antecederam ensinaram-nos a transformar a escassez em oportunidade. Cabe-nos agora transformar o sol, o vento, o oceano em prosperidade. Devemos assumir como desígnio nacional a ambição de fazer Cabo Verde um dos primeiros países no mundo totalmente alimentados por energias renováveis. Um Cabo Verde 100% verde. Um país resiliente, mais competitivo, mais independente do ponto de vista energético. Devemos proteger o nosso oceano, preservar a nossa biodiversidade e afirmar um turismo cada vez mais sustentável, capaz de gerar mais riqueza, mais conhecimento e mais oportunidade para os cabo-verdianos. Proteger o ambiente já não é apenas uma responsabilidade ecológica, é uma estratégia de desenvolvimento, é uma responsabilidade com as próximas gerações. Senhora Presidente, agora a terminar, celebremos estes 51 anos de independência com Cabo Verde pela primeira vez no maior palco do futebol mundial. Não é uma conquista desportiva, é o símbolo de um país que aprendeu a acreditar que pode competir com os melhores. Há poucas semanas disseram-nos que Cabo Verde tinha apenas 1% de possibilidade de passar de fase na Copa do Mundo. Talvez esta tenha sido, afinal, a melhor metáfora da nossa história, porque Cabo Verde sempre começou com 1%. 1% de possibilidade de sobreviver, 1% de possibilidade de transformar ilhas áridas numa nação, 1% de possibilidade de conquistar a independência, 1% de possibilidade de construir uma democracia respeitada, 1% de possibilidade de estar presente entre os melhores do mundo. O que eles não sabiam é que nunca foram as probabilidades a escreverem a história de Cabo Verde. Foi sempre a coragem dos cabo-verdianos, a capacidade de acreditar quando parecia impossível, a convicção de que nenhum destino está previamente escrito. Somos, sim, uma nação de conquistadores do impossível, porque a nossa esperança é do tamanho do mar que nos abraça. Muito obrigado.